Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Quantas emoções, que tempos são esses em que nós vivemos. Guerra no Irã, guerra na Ucrânia, a África continua em guerra constante desde décadas, mas parece que nós estamos avançando cada vez mais para um cenário bíblico apocalíptico. Mas calma, puxa o freio de mão, porque a gente ainda não está lá. Nós temos uma mania de já qualquer estouro que dá em algum lugar, já falar essa guerra é essa, essa guerra é essa, essa guerra é essa. Vamos lá, vamos entender algumas coisas que são fundamentos. Quando você lê sobre o juízo de uma nação nas Escrituras, leia o texto todo. Por exemplo, muitos estão falando hoje em dia sobre o juízo do Elão, que é uma parte da Pérsia, de Jeremias 49. O problema é que o texto termina com Deus estabelecendo o seu trono ali. Provavelmente essa profecia diz respeito ao fim, à reta final mesmo dos últimos tempos, antes da vinda do Cordeiro, para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então a gente precisa puxar o freio de mão, porque tem algumas batalhas e alguns juízos de nação que vão acontecer, ou de nações, que vão acontecer só próximo ali da guerra do Armagedon, quando Jesus estiver para realmente assumir o seu trono aqui na terra. E esse não é o momento ainda, nós não estamos nesse momento. O que Deus está fazendo agora é preparando este cenário para as batalhas bíblicas. Também não estamos tão próximos assim da batalha de Ezequiel 38, 39. Por que não? Vamos ler o fim da batalha. Pegue a sua Bíblia. Eu não estou com a minha aqui, mas eu quero lançar esse desafio para você. Você vai ler Ezequiel 38 e 39 e você vai responder para mim: quem vence essa batalha? É o anticristo? É Cristo? Se Jesus vence a batalha de Gog e Magog, e Gog é o anticristo, se você presume que Gog é o anticristo e Cristo vence essa batalha, Gog morre nessa batalha, Cristo assume seu trono, seu reinado aqui na terra após essa batalha. Então a guerra de Gog e Magog não pode acontecer antes da tribulação, não faz sentido algum. Jesus vence a batalha e depois ele deixa o anticristo levar a vitória. Não faz sentido algum. O texto nem dá margem para isso. Então calma, respira fundo. Eu sei que nós escutamos 1 milhão de vozes, a gente está acostumado a ouvir que agora a guerra de Gog e Magog vai acontecer antes da tribulação. O texto não nos dá margem para isso. Então volta na Bíblia. Se a minha doutrina é maior do que a Bíblia, tem um problema aqui. A Bíblia tem que reger a minha doutrina. Se a minha doutrina está em discordância com a Bíblia, eu tenho que mudar a minha doutrina. Se a guerra de Gog e Magog, de novo, é vencida por Jesus e ele estabelece o seu reinado em seguida, não dá para ser antes da tribulação, tem que ser no fim da tribulação. Então essa não é uma batalha que a gente está olhando agora. Não é o momento dela ainda. Nós temos outras coisas para acontecerem antes, outras batalhas. Muito bem. Agora nós temos uma outra controvérsia, as guerras de Daniel 8 e 11. Já aconteceram em sua plenitude, a guerra do bode e do carneiro. Já aconteceram em sua plenitude, já se cumpriram todas em Alexandre o Grande, nos Seleucidas, nos Ptolomeus. Deu isso? Cadê o anticristo? O anticristo sai dessa estrutura desse bode, desses 4 chifres, é um pequeno chifre que vai sair dos 4 chifres do grande chifre do bode. Então, em algum momento nessas profecias de Daniel 8 e Daniel 11, existe uma transição daquilo que aconteceu no passado e daquilo que vai acontecer agora, para a vinda do anticristo. Esse anticristo precisa sair dessa estrutura, lembrando que ele sai da estrutura do império da besta com 10 chifres e 7 cabeças, e que ele não é nenhum desses 10 chifres. Então, primeiro nós precisamos dessa estrutura para esperar que um pequeno chifre suba dentre esses 10, mas sem ser esses 10, e que ele vai tirar do caminho 3. Nós ainda não temos essa estrutura pronta, nós ainda não conseguimos identificar essa estrutura. Então, puxa o freio de mão e espera. Não adianta a gente ficar dando chute, tiro para todo lado, se nós ainda não temos dados e elementos suficientes para encaixar a realidade que a gente vê na profecia.
Lembrando, quem manda é a Bíblia, não é o meu achômetro, então espera. O que a gente pode fazer enquanto a gente espera? A gente pode preparar a igreja para uma grande apostasia. Se nós não estivermos firmes, os grandes enganos, a grande decepção de todo, o grande engano dessa época, vai causar uma grande apostasia. Quem apostata da fé, quem tem fé, é crente. Crente em Cristo. A apostasia é uma profecia que diz respeito aos últimos tempos, em que a igreja vai ter uma grande debandada. Porque as pessoas vão querer que seja do jeito X, não vai ser do jeito X, vai ser do jeito Y, e eu vou me ofender grandemente com Deus porque Ele me deixou passar por coisas que eu não queria passar. Amados, isso é muito sério. Nós precisamos estar muito firmemente arraigados na rocha que é Jesus, no perfeito amor, para que esses ventos de engano dos últimos dias não nos arranquem, para que nós fiquemos firmes. Nós somos flexíveis como bambu, mas a raiz é profunda. E nós somos alimentados pela palavra de Deus constantemente. E nós precisamos exercitar os dons do Espírito, o fruto do Espírito, porque a grande colheita vem aí. Então eu não posso me deixar abalar com a grande apostasia, com o grande engano que vem, mas eu preciso ter muito amor, eu preciso ter poder de Deus, eu preciso ter glória de Deus, eu preciso ter santificação para trabalhar nessa grande colheita que está por vir. É a respeito das vidas, não é a respeito do meu bem-estar, da minha prosperidade. Não, nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Paulo disse, vamos regozijai-vos no Senhor. Sempre, aonde? De dentro da prisão ele disse isso. Então a gente está muito mimimi como crente, querendo só que tudo seja bom e bênção e glória. Mas o caminho é estreito. E nós precisamos aprender a sermos gloriosos, a igreja gloriosa, dentro desse caminho estreito, para que nós tenhamos glória para transbordar para essa grande colheita que está por vir em tempos de grande dificuldade. Lá no Irã, a igreja cresce, ela cresce porque ela passa por tribulação. Aflições são excelentes para gerar salvação e nós precisamos aprender a aproveitar disso. Mas se eu só prego que o crente ele vem para Jesus para ser próspero, que ele vem para Jesus para ser curado, ele vem para Jesus para ser liberto, então eu não entendi nada, porque eu venho para Jesus para que a minha alma não pereça no inferno, para que eu não passe uma eternidade sem Deus. Eu quero passar a eternidade com Deus. Agora que a minha alma está segura em Cristo, e eu vou passar a eternidade com Ele, o resto é lucro. Agora eu vou trabalhar minha santificação, agora eu vou trabalhar a cura, a libertação e etc. Mas nós deixamos de falar, porque não é mais politicamente correto, falar sobre o inferno. Mas é um lugar real. É um lugar absolutamente real e é um lugar de eternidade de alma. A alma perdida vai parar no inferno. Nós precisamos voltar a pregar sobre a realidade das dimensões do Espírito, para nós sabermos o que Cristo de fato veio fazer aqui. Ele não veio só me curar, Ele veio salvar a minha alma, que estava eternamente perdida, indo para o Hades, que depois vai parar no lago de fogo. E se essa realidade bíblica não é real, então joga a sua Bíblia no lixo. Porque nós precisamos entender o plano da redenção completo. E o plano da redenção não é só entender de Apocalipse e de escatologia. É nós sabermos para onde nós vamos por causa do pecado, por causa da queda de Adão e Eva. E o que Deus fez para nos tirar desse destino. Então, se Deus fez um abismo e eu estou num trem indo para esse abismo, eu preciso aprender que eu preciso parar nas estações que o Espírito Santo me permite parar para descer desse trem e pegar o trem que está indo para a salvação. Mas para isso eu preciso entender, eu preciso conseguir ministrar sobre isso. Se eu não entender, eu não consigo ministrar isso para o perdido, para que ele entenda o que está em jogo, é a eternidade da sua alma. É sério, meus amados, a igreja já perdeu isso de vista. As pessoas vêm para Cristo para sentir um bem-estar, para melhorar de vida. Não é para isso que nós vamos a Cristo, isso é lucro. O principal é que a minha alma precisa ter uma eternidade com Deus. Então vamos repensar, vamos adorar, vamos louvar, vamos estudar a palavra, vamos entender quem somos em Deus, quem somos sem Deus, quem somos por causa de Deus, quem é Cristo,
o que ele veio fazer e o plano completo da redenção, do começo ao fim, que é a salvação do ser pleno do homem, corpo, alma, espírito e, além disso, a terra. A terra também tem um plano de redenção para ela. E nós precisamos sair um pouquinho desse foco tão pequeno que nós temos de achar que eu venho para Jesus porque eu preciso de uma cura, mas eu não sou totalmente rendido a Ele. Eu não entendi. Sabe, o muçulmano ele se converte sabendo que ele vai morrer porque os seus parentes vão matá-lo. Eles entenderam o que está em jogo. E o ser ocidental, o homem ocidental, ele vem para Jesus para ter um clube. Isso não é verdadeira salvação, isso não é compreender a palavra de fato. Mas é isso que eu queria falar para vocês. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. Eu amo muito vocês. Shalom, shalom.